tarde, boa noite! Estamos aqui em mais um episódio do Versão Digital. Eu sou a Jufra Caroli e eu estou aqui com o aniversariante do dia, com o Braulio. Fala galera, tudo bem? E hoje nós temos um convidado muito especial. Esse rapaz, ele aprendeu a programar com 11 anos de idade, gente. Vocês estão entendendo o problema? Com 21, ele já tinha o quê? Ele já era presidente de uma empresa. Estamos aqui com o João Pedro. Oi Ju, oi Braulio, prazer estar aqui com vocês. Vamos que vamos. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. João, é sério, eu tô chocada com essa história, assim. Eu fico... As coisas que eu sou... O pior é que, como eu comecei muito cedo, às vezes eu vou fazer a minha retrospectiva, eu vejo, caralho, era pra eu ter uns 50 anos já pra ter feito tudo isso, juro por Deus. Sim. Porque aí, e fora as coisas que você não lembra, mas que as pessoas vão te lembrando, pô, mas você lembra que tal ano você fez tal coisa? Eu falei, caramba, é verdade, que a internet, né, tipo, um ano é uma eternidade, né, dá pra você fazer muita coisa. Exatamente. Mas me fala uma coisa, como que começou a sua história com a tecnologia? Começou graças ao finado Orkut, maravilhosa, a melhor rede social que já existiu. Ai, eu amava. Rede social moleque, raiz. Na verdade, assim, eu nunca quis trabalhar com tecnologia. Assim, não é que eu nunca quis. Nenhuma criança de 11 anos tem esse sonho, né? Tipo, não é uma coisa, meu Deus, quero programar. Não, nunca quis programar. Mas eu queria criar programas. Na época era programa, hoje é aplicativo, mas naquela época você baixava um programa. E eu não queria ser só um usuário, assim. Essa era a coisa que batia na minha cabeça. Eu não quero só usar as coisas, eu quero criar minhas próprias coisas. E aí foi através disso que eu descobri programação. Que eu descobri que para criar o meu programa, eu precisava aprender a programar. Eu imaginei que ia ser algo visual, e aí descobri que tinha código. Foi difícil pra caramba. Você achou que era só arrastar e soltar? Achava. Entendi. E aí não foi bem assim. Inclusive, programação foi algo muito difícil pra mim. A galera tem ideia de que, pô, peguei o código, oh meu Deus, sou um gênio. Não, eu desisti umas 6 vezes mesmo de programar. Foi tipo, assim, queria muito criar uma coisa. Aí, porque essa coisa não existia, eu queria usar. Aí eu, beleza, vou tentar programar. Aí, caramba, isso é muito difícil. Desistia. Aí depois tentava de novo, desistia. Foi um processo, assim, que eu levei, tipo, uns 8 ou 9 meses pra começar a fazer as primeiras coisas. Assim, a galera acha que foi fácil, mas como eu não sabia inglês também, tudo era muito difícil. A programação, hoje, que eu sei inglês, é tipo, você fala, caramba, que ridículo, como eu não aprendi isso antes? Porque assim, o while é while, aí o if é um if. Tipo, eu não sabia que if era se. Então, coisas simples que eu entendo que é uma barreira de entrada gigantesca, principalmente naquela época que tinha pouquíssimo conteúdo em português. Hoje você procura, tem videoaula, tem tudo. Hoje, pra quem quiser programar, é muito mais fácil, porque tá tudo no YouTube. Naquela época, o YouTube tava começando ainda. Não tinha nem vídeo em português direito, né? Então, é muito louco ver esse paralelo, mas eu nunca quis ser um cara de tecnologia. Eu sempre me considerei um cara mais criativo, que eu queria criar as minhas coisas. Aí eu descobri que a tecnologia era um meio de eu criar, já que eu não, 11 anos você não pode pagar ninguém pra fazer, mas o tesão mesmo era fazer o programa e não necessariamente programar. Sabe o que eu acho isso engraçado? Eu falo inglês, tipo, minha mãe me colocou numa escola de inglês desde que eu tinha 2 anos de idade. E eu tentei aprender a programar. E era como se eu estivesse fazendo aula de coreano com um alemão, entendeu? Então, assim, não rolou. Mas a sua ideia de programar justamente era, como você estava ali no meio do Orkut, era criar uma rede social pra você? Ou era somente fazer algo a mais ali pra você? Então, era fazer qualquer coisa, na verdade, que eu queria. Primeiro eu queria criar meu site também. Aí eu queria criar um browser. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi um browser, tipo assim, por quê, né? E aí eu comecei a criar ferramentas pro próprio Orkut. Foi assim que eu comecei a crescer e ganhar certa popularidade. Um dos primeiros softwares que eu fiz chamava Orkut Tools, que era uma toolbar, na época que as pessoas usavam toolbar. Nossa. Não, você lembra que tinha abriu o computador de alguém e o Internet Explorer tinha 18 toolbars? Tipo na época do Netscape. Tipo isso. Aí eu fiz essa toolbar do Orkut Tools que bombou muito, assim. Eu tive, sei lá, 30 mil downloads em 1, 2, 3 meses. Na época a internet, assim, não tinha tanto usuário. Era difícil, não tinha mídia paga, não tinha nada. Era na raça mesmo. Olha, tem essa toolbar, as pessoas iam indo. E nessa toolbar, eu fazia algumas coisas simples, tipo colocar o texto em negrito, coisas que o Orkut permitia, mas que tinha que fazer BB Code na época, não era nem HTML ainda. Fazia aquelas coisas bem tia do PowerPoint, que era fazer os desenhos pros scraps. Eu fazia isso. Eu que popularizei isso no Brasil. Olha lá. Olha que louco. Porque antes a galera tinha que copiar e colar uns códigos gigantes no navegador pra fazer. Aí minha toolbar tinha tudo isso. Mas aí quando a gente cresceu mesmo foi quando a gente colocou uma feature chamada Scrap para Todos. Você mandava um recado pra todo mundo de uma vez só. Que eram aqueles depoimentos ou não? Não, tinha 2 coisas no Orkut. Tinha o Scrapbook,
que era tipo os comentários. O mural. É, o mural. mural. E tinha os depoimentos que a galera ia lá e mandava, olha, como não tinha mensagem privada, você falava assim, ó, apaga depois de ler. Era muito bom. Aí eu fazia essas coisinhas de brincadeiras de Orkut, que eram coisas que eu queria fazer pra mandar os scraps pros meus amigos com os GIFs piscando. Aí eu colocava esses repositórios e foi assim que a gente começou a ganhar popularidade, porque eram coisas que estavam... atiçava muita curiosidade, né? Quando você via alguém te mandando um scrap desse jeito, você falava assim, cara, como é que você fez? Aí a pessoa ia lá e falava, pô, tem uma Curiosidade ferramenta. ali. Despertar o boca a boca do pessoal. Exatamente. Foi total boca a boca. É porque, na verdade, é muito difícil uma criança de 11 anos ela pensar, não, eu quero ter uma profissão. Não, você só queria se divertir. Exatamente. Inclusive, como eu não sabia inglês, meu primeiro blog chamava JP Online com I, porque eu não sabia que online era com E. Inclusive, esses dias eu reencontrei na internet e falei, meu Deus, eu escrevi tudo errado. Claramente, era uma criança. Cara, mas tem que pegar isso pra posteridade, né? Mas é engraçado, né? Que pegar os e-mails das pessoas mais antigas era totalmente bizarro os e-mails, né? Tipo, não é que nem hoje, tipo, nome, sobrenome. A turma inventava uns nicknames assim, muito louco. A gatinha advogata. Eu prefiro não me manifestar sobre isso. Você já ganhava dinheiro com... Não. Tipo, aconteceu alguma coisa? Não ganhava nessa época, mas ganhei popularidade. Pra mim, naquela época, já bastava só de saber que... Eu era um cara meio excluído na escola, assim, não tinha muitos amigos, assim, um cara que ficava no computador. Era muito mal visto, né, ser um viciado em computador naquela época, porque tudo que a imprensa falava era que jogos online são perigosos, que de certa forma você matar pessoas, tipo, eu jogava CS, aí não, isso aí você tá matando pessoas, isso aí é um absurdo. Era meio que um jeito da TV bater na internet pra não crescer também, sabe? Tinha esse certo medo, então não era muito legal ser o cara que fazia coisas na internet, era meio mal visto. Mas aí eu comecei, o Orkut Tools bombou muito, a comunidade do Orkut Tools cresceu pra caramba no Orkut, só que aí eu comecei a criar outras coisas, eu tive um insight de que ninguém ia falar sobre as paradas que eu crio. Tipo, no sentido de a imprensa não falava. Então, eu peguei o site do Orkut Tools, que era um blog, e mudei ele pra Web Dicas, que foi o meu blog de tecnologia, que ali eu falava do Orkut Tools como se fosse um repórter falando de um aplicativo que lançou. Muito Só que bom. só que pra isso ia ficar muito na cara que o site era meu se só tivesse a minha parada, né? Então eu comecei a ser um polo de apps e inovação, no sentido assim, eu olhava tudo que saía lá fora, divulgava ali. Eu fui uma das primeiras pessoas a entrar no Twitter no Brasil. Então, todas as matérias de Twitter que você procurava, tipo assim, como criar um Twitter, como fazer isso, e tava no meu site, porque anos atrás eu já tinha feito. Aí o meu site, o Webdicas, começou a crescer bastante. A gente entrou pro UOL, a gente entrou pro Olhar Digital e tudo, só que eu era anônimo, né? Porque eu falava, que credibilidade ia ter você confiar no site de um garoto de, naquela época, 12, 13 anos? Não ia ter nenhuma. É verdade. Mas foi uma sacada muito boa, porque aí foi uma época que eu já comecei a aprender inglês, aí eu pegava muita coisa que saía no TechCrunch, no Mashable. Eu pegava o What's News, que eram sites que eram muito focados em divulgar aplicativos que startups faziam, então eram coisas bem disruptivas e inovadoras, que eram startups, ninguém conhecia. Eu virei uma certa referência no Brasil para essas coisas e também em explicar tecnologia para classe C. Porque eu sempre gostei de fazer tutorial. Eu tenho tutorial postado em vídeo no YouTube de 11 anos atrás. Que era aquele tutorial que não tinha voz. A galera abriu o editor de texto ali, você escrevia. Você lembra? Sim. Você fala assim, agora você clica aqui. Aí você dá Alt Tab. Só que assim, ó, até hoje tem gente que faz isso, tá? Deixa isso pra lá. Mas é diferente o que as pessoas fazem. As pessoas falam também, escrevem pra ajudar. Agora, antes você não falava nada, você colocava uma música tipo um Linkin Park de fundo. Muito bom! Até porque acho que todo mundo era meio criança também, ninguém queria ter uma voz. Então aí, você clica ali. Aí fica meio sem credibilidade, né? Então eu imagino que eu conheci outra galera. Aí nisso eu comecei a criar alguns aplicativos próprios e funcionou a minha ideia, porque eu passava no Webdicas, ele já era uma referência ali pra galera de tecnologia. E aí os outros sites de tecnologia, tipo G1, pegava e postava também. Aí, tô no G1, tô no Baixa Aqui, tô no sei lá o quê. Tô no Baixa Aqui, gente, Baixa Aqui, presta mas atenção. Mas o Baixa Aqui dava muita visita. Tipo assim, eu lembro que eu criei um site que chamava 1TW, que isso foi um dos inícios de eu começar a ganhar dinheiro, que eu mostrava quem tava online no Twitter. Isso foi um site que bombou muito. Se você procurar no Google, tem até matérias no El País, em espanhol, tem matérias na França, que eu já fiz o site também em inglês. E quando eu saí no Baixa Aqui, eu ganhei 30 mil usuários um dia, assim, que era muito forte. Então eles... Pra quem fazia app, site, assim, tá no Baixa Aqui era algo status. muito importante. Não, muito melhor do que, tipo, sair no G1, porque o G1 fala sobre o seu aplicativo inteiro e não colocar o link. Eu comecei a ficar bastante popular também em comunidades do Facebook.
passando um pouco mais pra frente, que tinha comunidades de social media, tipo, entusiastas de social media, tinha o boteco do AdSense, várias comunidades de criadores e também de pessoas do mercado publicitário. E eu sempre gostei muito de ajudar, então quando eles tinham um problema, às vezes eu criava um app pra resolver o problema do cara. Nisso, eu era um poster muito ativo, acabei virando moderador de várias dessas comunidades, desses grupos no Facebook. E aí as empresas começaram a me abordar. Pô, faz um aplicativo pra mim. E aí eu comecei a fazer aplicativo pra Facebook, na época que tinha as page tabs lá. E aí eu fiz, tipo, pra Disney, Walmart, fiz pra grandes marcas, tipo, que eu nunca imaginei que eu ia fazer, mas porque eu tava nesses grupos e aí eu programava para esses caras. Então eu comecei a ganhar dinheiro como um freela. Não era bem, tipo, sou empreendedor, né? Mas era muito, pô, tô monetizando uma coisa que eu já faria de graça, que se essas empresas pedissem, eu faria de graça só pra falar, gente, fiz o app aqui do Walmart no Black Com Friday. certeza. Poxa, incrível um negócio desse, né? Muito bom. Me explica o que significa growth hacking. Growth hack é uma palavra que perdeu o significado, assim. Total. As pessoas usam growth como qualquer coisa. Tipo assim, faço um Instagram maneiro, ou eu faço qualquer coisa, eu sou growth hacker. E não tem nada a ver com isso. Tipo, eu coloco que eu sou growth hacker, aí as pessoas acham que é por causa do meu trabalho no Instagram. Não tem nada a ver. Eu também faço growth ali, mas a growth hack é uma metodologia ágil de resolução de problemas focado em crescimento. Então, o que um growth hacker faz? Ele sozinho nada, ele precisa de uma equipe. Né? O growth hacker é um cara que interliga equipes e tem um panorama. Ele é um cara que entende muito de business. Normalmente ele costuma ser um ex-founder ou um founder, um head de business, um PO, assim, um BI. Esses são os caminhos dos growth hackers que eu conheço. E aí eles têm uma visão de business da parada. Porque assim, eu sei o que a empresa quer de business. E aí eu olho os números, eu olho os dados, tudo baseado em dado. O que eu posso fazer para fazer com que alguma métrica cresça, só que baseado em teste rápido, né? Eu faço teste AB, faço tudo, só que é muito ágil. O growth hacking, ele parte da premissa de testar rápido para poder validar hipóteses o mais rápido possível. E só que validar hipóteses não é só testar uma ideia, é testar essa ideia com outros testes também para ver qual ideia, o Winner vs Challenger, fazer um Winner vs Challenger. Só que a metodologia do growth, ela é muito pensada em que eu posso aumentar 1%. E não pensar em algo que eu posso fazer que vai me dar 50%, 100% de resultado, porque isso é inviável. Porque o growth tem que ser feito todos os dias, é um processo que a empresa está sempre fazendo. Então, às vezes eu analiso, vamos supor que eu sou um infoprodutor, um exemplo. Aí eu analiso que, vendo através dos dados, eu vi ali que boa parte do meu público, tipo uns 40%, tá comprando em 12 vezes o produto. O que isso pode significar? Que o preço tá muito alto. Que o preço está muito alto. Aí eu vou validando hipóteses. E se eu diminuir o preço, ou se eu reduzir o 12 vezes, ou a taxa de boleto está muito baixa. Aí se eu tirar boleto, eu aumento as pessoas que compram no cartão, eu vou validando hipóteses, né? E aí, nisso, aí eu aumentei 2% de conversão. Ótimo. Aí eu vou pro próximo step. Porque aumentando 1% aqui, 2% aqui, 3% ali, eu tenho um crescimento consistente de 30% ao ano. Essa é a meta. É crescer tudo que pode ser crescido, desde processo interno até coisas para o usuário. E aí, nisso envolve também marketing, só que, inclusive, tem a terminologia growth marketing, que não existe, tipo, oficialmente. Ela foi criada num livro, tipo, o growth hacking não é para marketing, ele também pode ser usado em marketing. Agora, criaram o termo, tá desenvolvendo profissionais que são só ligados a marketing, mas um growth, dificilmente, ele é ligado só a uma área da empresa, porque ele é justamente uma pessoa que tem uma visão mais do todo, porque você na sua área tá muito ligado aos problemas que você tem, às formas que você resolve. E aí, às vezes, tem uma outra área da sua mesma empresa que já tem uma coisa que pode interligar com você, só que vocês não se comunicam bem. Exatamente. E aí, o growth, ele vai ter essa visão também de juntar e tentar fazer o melhor, só que muito rápido. Então, vamos testar isso aqui agora, vamos testar isso agora. Então, o growth em si, ele não é um cara que põe a mão na massa, ele é mais gestor, ele é mais um cara... Tipo um estrategista, né? Ele é mais estrategista, só que ele unifica o time. O growth, dentro de uma empresa de tecnologia, ele tá muito ligado ao PO, que é o Product Owner, que é a pessoa que faz o produto, tá muito ligado ao BI e ele tá muito ligado também ao UX. Porque boa parte das coisas que um PO faz quando eu tô falando de um negócio de tecnologia é UX. Porque a UX é assim, e se eu mudar esse botão 10 pixels pra esquerda, o que acontece? E se eu fizer tal modificação? E se eu mudar esse call to action aqui, qual que é mais assertivo? Então, por exemplo, no Play, que foi o aplicativo que levou pra Forbes, a gente fez um índice viral de 1.02. O que isso significa? Cada usuário cadastrado me traz 1.02 usuários. Então, nisso eu fazia com que se eu crescesse 50 mil usuários esse mês que vem eu ia crescer 100 mil, e aí
isso virava uma bola de neve e aí por isso ser sustentável. Só que nisso, era milhares de testes ABs que rolavam de validando como eu faço a pessoa querer convidar amigos, como eu faço, qual palavra eu coloco, como o botão tem que estar posicionado, qual cor esse botão tem que ser. São milhares de testes, porque não é uma coisa que vai fazer meu índice viral aumentar. É um conjunto de 10, 20, 30, 40, 50 coisas, e aí nisso envolve SEO. Beleza, SEO, quantas visitas eu quero ter? No meu caso, a gente tinha mais de 100 mil músicas. Eu quero ter uma visita por dia em cada música. Não é muito. Porque às vezes a pessoa quer assim, eu quero ter 100 mil visitas nessa página. Não, eu quero ter uma visita, só que eu tenho 100 mil páginas. Se eu tiver uma visita em cada página, aí a gente fazer toda a otimização. Aí uma página tá indo melhor? Ótimo, vamos aprimorar mais para que ela vá melhor ainda. Só que eu não tento que todo o meu resultado venha de uma ação só. Eu tento ramificar para fazer o máximo de ações possíveis, o máximo de testes possível, até porque cada teste me gera um input, me gera um dado, que esse dado, baseado na métrica, eu consigo aprimorar. Eu não consigo aprimorar uma coisa se eu não tenho dados, né? Então, o Growth, normalmente, ele é um ex-BI, porque ele precisa entender dado, ele precisa entender o que o dado significa, porque o dado também pode não significar nada. Você pode pegar qualquer resposta que você quiser em qualquer dado, mas não significa nada. Então, por isso que além de ser um cara que foi BI, normalmente ele é um cara que entende de business, porque ele tem que entender o que esse dado significa pro objetivo da empresa. Então é isso que um growth faz, só que hoje perdeu um pouco isso, até porque é muito difícil você ser um growth numa equipe muito pequena, é muito difícil. Você tem que já ter uma base de dados, um histórico de dados para poder tomar as próximas decisões. E se você não tem, aí é papel de construir essa base. Aí quando um cara entra numa equipe muito pequena, ele tem que fazer o papel de ir construindo dados para gerar inputs, porque eu não posso usar a minha opinião pessoal para tomar uma decisão. Eu tenho que tomar uma opinião baseada nos dados. E aí, como eu estou testando também teste A, B, C, D, em várias coisas, qual que vai ser a que a gente vai usar? A que deu o melhor resultado, e não a que eu gosto mais. Então ele é um cara mais analítico, mais business mesmo. E só pra gente contextualizar aqui, teste AB, vou falar o que eu acho que é e aí você me corrige, né? Não custa a gente tentar. Vamos supor, se você você coloca um botão, você vai colocar um botão vermelho e um botão verde, e aí você vai descobrir onde as pessoas vão clicar mais. Então esse é um teste AB, pra saber qual que dá mais resultado. É alguma coisa parecida com isso? Exatamente. Só que eu rodo ao mesmo tempo, né? Então imagina que eu posso pegar, sei lá, 10% da audiência vê assim, 10% da audiência vê da outra forma, de forma randômica. Então, nisso eu posso fazer com que, sei lá, 80% da audiência veja como já está, e aí 10% veja de uma outra forma que eu quero testar e uma forma que eu quero contrapor a que eu estou testando. Então, o Facebook faz muito isso. Às vezes você fala assim, o Instagram, eu tenho uma feature, mas você não tem. Eles estão fazendo um teste AB ali. Então, talvez 1% da base está recebendo aquilo, só que normalmente eles estão testando com um grupo fechado, tipo, uma outra parte contrapondo aquela feature também, ou uma outra forma de fazer aquela feature, e eles vão metrificando os dados e ver, essa aqui foi melhor, agora isso aqui vale expandir o teste? Vale, então vou expandir. Então, normalmente as pessoas do marketing fazem 50-50, porque tá tudo certo. Tipo, já um Facebook, já é um app muito estabelecido, o Instagram que é muito estabelecido, ele não pode fazer uma mudança tão brusca de mandar para 50% dos usuários, até porque tem problema de performance, servidor que interfere. Então, por isso que eles fazem com, às vezes, 1% da base, 0,5% da base, e vai expandindo até que chega a 10, 20, 100, 100%. Mas no marketing, tipo, eu faço uma landing page, eu posso fazer 2 versões dessa landing page, 50% dos usuários vê um, 50% dos usuários vê outro. Aí dura um período esse teste. Terminou esse teste, a que performou melhor assume e vira 100% da audiência ver essa página. A maioria das pessoas que estão nos ouvindo muito provavelmente usam o Instagram. Como que é levar todo o conhecimento que você tem na empresa para um perfil do Instagram? Como que funciona isso? O primeiro ponto é você ter pilares bem estabelecidos do que sua empresa é. Que é uma coisa que eu vejo que se tem muito pouco atualmente, porque os negócios eles estão surgindo sem planejamento. Então, quando eu criei meu business, eu recebi investimento na Play. E o investimento me ensinou muito a aprender sobre o meu próprio negócio, porque eu precisava reportar para um investidor externo, uma pessoa que não estava no dia a dia. Então isso me ensinou a documentar processos e definir muito bem meus pilares, coisas que, sei lá, análise SWOT, coisas simples de publicidade que ninguém mais usa, ninguém mais fala, entender concorrente, entender produto, entender persona, antes de colocar o produto no ar, né? Porque eu tenho que saber mostrar para o investidor, naquela época, o porquê que ele está investindo esse dinheiro, qual que é o meu objetivo. Então, eu tinha que clarificar muito bem
o que eu iria fazer com a grana dele. Isso me ensinou bastante de business. Então, boa parte do meu conhecimento veio na marra de eu tendo que ser obrigado a reportar para alguém. Isso me ensinou muito. E eu vejo que empresas que não tiveram investimento, elas pivotam muito, elas mudam o que elas querem fazer e aí se perde no conceito do que eu faço de verdade para quem eu faço. E aí, de fato, se você não tem clareza, fica muito complexo você tomar uma decisão de criação de conteúdo, sendo que você nem tem certeza para quem você vende. Por mais que todo mundo tenha uma persona, toda empresa tem uma persona, por mais que você não define. Então, se eu abrir uma loja num shopping, por mais que eu fale que eu posso vender para qualquer pessoa, sim, qualquer pessoa pode passar na frente da sua loja, mas com certeza tem algo em comum entre as pessoas que entraram e compraram, essa sua persona. Por mais que você não definiu ela existe. Só que, como você não definiu, te falta clareza para poder ter uma comunicação mais assertiva com essa persona. No Instagram é a mesma coisa. As pessoas cometem um erro muito grande, que é, meu produto serve pra todo mundo. E não serve. Tipo, às vezes até serve, tecnicamente falando, porque às vezes o criador do negócio, ele costuma ser mais técnico, ele tem a visualização de que sim, posso ajudar qualquer pessoa com isso aqui. Só que nem todo mundo vai se identificar com aquele produto. Às vezes você precisa fazer alterações nele para que ele atinja outras pessoas. Então, sei lá, você fez um CRM que, teoricamente, qualquer empresa pode usar. Só que, por algum motivo, médicos começaram a usar pra caramba seu CRM e 80% dos clientes são médicos. Por mais que você possa vender isso pra uma padaria talvez não se identifique tanto porque ele vê que 80% dos clientes são médicos. Então, sua comunicação indiretamente, mesmo que não seja algo que você faça de uma forma pensada, tá direcionando mais pra esse caminho. Então, por isso que é importante clarificar o que você faz, o que é o seu produto, pra quem ele é útil, qual comunicação é mais assertiva para aquela persona. Então você pensa assim, essa persona aqui, traz ela para uma pessoa. Imagina uma pessoa, fica mais fácil comunicar quando você imagina uma pessoa. O que é imaginar uma pessoa? É imaginar que talvez a sua persona acorde 5 da manhã para meditar, e aí depois ela vai para academia. Ah, mas isso tem nada a ver com o meu produto. Claro que tem, porque se ela tá meditando e vai pra academia, se você faz uma postagem 8 da manhã, essa pessoa não tá vendo, que ela não tá ali. Então você precisa entender a pessoa como um ser humano. Por mais que a hora que talvez ela vai comprar o seu produto seja 19 horas quando ela chegou do trabalho, ela tem todo um processo no dia dela de coisas que fazem sentido pra ela, que você precisa considerar ao criar seu conteúdo. Por mais que seu conteúdo não vai falar de fitness, não vai falar de meditação, mas você tem que saber, ó, a parte do meu público faz isso. E aí você faz através de pesquisa, né? Você começa a conhecer mais seu público. E aí você também escolhe a sua pessoa. Pode fazer duas formas. Você identifica a sua persona que você já tem com pesquisa, tentando conhecer mais essa persona. Eu não gosto muito disso. Eu prefiro criar minha persona, porque eu não gosto de ser refém do público que eu já tô atingindo. Eu gosto de escolher o público que eu vou atingir. Mas se você já é uma empresa estabelecida, já tem bastante clientes, faz sentido pelo menos você conhecer a pessoa que você estava falando, até para decidir se você quer continuar com ela ou trocar, né? Mas sabe o que é engraçado? Eu falo muito sobre isso, né? Por exemplo, direto chega uma pergunta lá na minha caixinha falando assim: o que você gostaria de ver num perfil sobre jardinagem? Eu falo, cara, você não tem que perguntar pra mim. Exato. Tipo, a minha opinião não te importa. Porque se eu falar, eu gostaria de ver orquídeas e você quer vender alguma coisa sobre rosas, se bem que eu não sei nem muito sobre jardinagem, gente, então desconsidera aí, por favor. Muito obrigada. Mas as pessoas, elas não têm essa noção. E esse é o outro ponto que você falou, de quem já tá lá. Hoje, o meu produto, ele te ensina a criar um produto digital, seja ele qual for. E aí, por exemplo, se eu for pegar, de repente, o seu João, ele é dono de uma banca de jornal e ele decidiu que ele quer vender revista online. Meu produto não é pra ele. Então, só porque ele comprou o meu produto, não quer dizer que ele seja a minha persona. Eu não posso considerá-lo. E as pessoas, elas têm muito essa dificuldade, né? Elas acham que só porque você tem experiência com alguma coisa, você vai saber o que a persona dela quer saber. E aí uma coisa muito boa, você falou o seguinte: qual que é o limite da minha copy? Digamos assim, qual que é o limite do meu conteúdo? O que meu produto entrega? Esse é o limite da copy. O limite da copy tá nos atributos que seu produto entrega. Você não pode fugir. Claro que você não precisa falar só sobre o seu produto, você pode falar sobre coisas que estão ao redor dele, mas você nunca pode ultrapassar o que o seu produto entrega, porque senão você vai estar criando falsa expectativa nas pessoas. E criar conteúdo, as pessoas acham que é muito difícil, mas é muito fácil quando você tem clareza. Porque se eu falar assim, cria um post agora, quase ninguém consegue. Porque, tipo, faz aí agora. Mas não é assim que você cria conteúdo. Mas agora, se eu falo, cria um conteúdo sobre... Aí, dentro do seu produto, você decupa para que ele é útil, por que as pessoas ganham com... O que as pessoas recebem ao comprar, qual o problema ele resolve. Se você decupa isso em algumas linhas editoriais, 1, 2, 3, 4, 5, eu falo, cria um conteúdo sobre esse tema específico aqui. Aí é bem mais fácil, porque não tá um campo aberto de o que eu vou criar. É o que eu vou criar dentro desse tema,
que eu já falo todo dia, já vivo todo dia, já é o padrão da minha empresa. Então, esse é o erro das pessoas. Não terem planejamento, não definirem a linha editorial. O que eles vão falar? E a linha editorial está completamente ligada ao seu produto, né? Ou ao produto que você pretende um dia criar. Você já tem que ter definido, porque senão você faz uma criação de conteúdo que pode gerar resultado na rede social, seguidores, likes, etc., mas que vai trazer um público desqualificado que não vai comprar o seu produto. Então, você precisa sim definir, ter um produto, e se não ter um produto, ter em mente qual produto você quer, porque é o seu conteúdo que traz a persona. Então, o conteúdo desalinhado com o produto traz a persona errada, e aí é o caso de pessoas que podem ter milhões de seguidores. Tipo, tem um caso nos Estados Unidos lá da menina que tem 2, 3 milhões de seguidores, foi vender uma camiseta e vendeu, tipo, 3, 4. Eu já passei, quer dizer, não passei por isso, mas uma pessoa me procurou uma vez, ela tava com 3 milhões de seguidores. E ela falou assim, eu estou indignada. Contratei uma equipe para fazer o meu curso, eles desenharam todo o meu curso e eu vendi para 6 pessoas? Aí eu falei, tá, mas você já parou para pensar que talvez, só talvez, o problema não seja na pessoa que gravou o seu curso, mas sim na sua produção de conteúdo, que não está direcionada? Exatamente. Tipo, a menina sempre fez selfie a vida inteira, conteúdo, sou linda, e aí quis lançar um curso de desenvolvimento pessoal, que ninguém reconhece essa pessoa, não porque ela talvez não tenha esse conhecimento, mas porque ela nunca externalizou esse sentimento. Mas o grande problema das pessoas é que elas usam o algoritmo do Instagram como uma desculpa. Ao invés dela fazer um bom conteúdo nas redes sociais, o algoritmo malvadão. Ela fala que o algoritmo que tá sabotando, por isso que ela não tem seguidores, não tem nada não tem likes e etc. O que você acha referente ao algoritmo do Instagram? Você tem uma palestra, né, dos segredos do algoritmo. Eu acho que assim, é muito difícil falar na cara da pessoa, mas é uma verdade que as pessoas têm que estar dispostas a aceitar se elas querem criar conteúdo, que é, se seu alcance é baixo, é porque seu conteúdo é uma merda. Mas não quer dizer que ele é uma merda pra todo mundo. Verdade, seja dita. Não, mas vamos pensar aqui, primeiro ponto do algoritmo. O que acontece? O algoritmo é a melhor coisa que existe no Instagram. Se não fosse por ele, nem eu, nem você usaríamos o Instagram. Ele é o motivo pelo qual a gente foi viciado nesse aplicativo. Por quê? Porque ele tá ali pra entender o que eu gosto, como usuário. Ele não pensa em criador de conteúdo. No sentido, o algoritmo, ele pensa em cada um de nós, o que vai fazer eu ficar 10 minutos a mais no aplicativo, né? Só que, se você segue, sei lá, 500 pessoas, só que dessas 500, 200 postam um post por dia no feed, você vai ter 200 posts. E aí, só que se você leva, sei lá, 40, 50 segundos, 1 minuto em cada post, então, dessas 200 pessoas que fizeram um post, você levaria 200 minutos para ver todos os posts. Só que você fica 1 hora por dia só no Instagram. Então, tem mais conteúdo criado do que tempo que você passa no app para poder ver esses conteúdos. Exatamente. E aí, só que nisso não tem... Só que eu tô falando de post no feed. Só que você assiste stories também. Aí você fica lá 10 minutos no stories. Só que você fica, sei lá, 1h30 no aplicativo só. Ou você fica 2 horas que seja. Mas aí varia muito do... Quantas pessoas você segue. A média do Brasil é 500 pessoas que o brasileiro segue. Alguns... Depende da idade, vai pra 1.000. Os usuários mais novos seguem mais gente. Só uma pausa. Quando eu conheci o Braulio, ele seguia mais de 3.000 pessoas. Eu sou essa pessoa também. Eu sigo, tipo, 4.000 pessoas. Aí eu vou tentar dar um follow, eu falo, putz, mas eu gosto dessa pessoa. É difícil, nossa, né? Eu consumo o conteúdo dela todo dia. A gente já teve casos de pessoas que ela seguia mais de 7.000, que tem um limite, o Instagram. 7.500. Ela queria, porque queria seguir uma determinada pessoa e não conseguia entrar num grupo. Não, ela tava revoltada, porque, tipo, a gente tinha uma comunidade que era dentro de um grupo do Facebook fechado, ela não conseguia. Eu não estou conseguindo. Eu falei, tá bom, porque você segue 7.500 pessoas. Ai, mas eu vou ter que deixar de seguir alguém. Eu falei, meu Deus. Nossa, que difícil. Não segue ninguém. Mas aí, voltando ao algoritmo, o que significa isso? Isso significa que, se fosse em ordem cronológica, que é o que as pessoas falam, não queria que o Instagram entregasse pra todo mundo. Já não entregaria pra todo mundo. Na verdade, estatisticamente falando, entregaria pra menos. Se o Facebook, o Facebook, quando eu falo Facebook, é aquele dono do Instagram, pra quem não... Algumas pessoas não têm essa clareza. Se o Facebook não tivesse o algoritmo ali, e seu post é pra todo mundo, o que aconteceria? Menos pessoas veriam seu post. Por quê? Porque o que acontece quando você vê um post ruim na timeline? Ruim que eu falo assim, que não é o mais legal. Que, assim, tem aquele post que você acha legal pra caramba, que você vê um vídeo, você vê o replay dele, que você te engajou bastante, aí você vai pro próximo. Só que quando você vê um conteúdo meio... foda-se. O que as pessoas normalmente fazem? Saem do aplicativo, vão pro WhatsApp, vão pro YouTube, vão pra outro lugar. Nisso, o Instagram perdeu o usuário. Pra que serve o algoritmo do Instagram? Pensando no Instagram como modelo de negócio do Facebook. Como empresa, né? Como empresa. É tentar fazer você ficar 1 minuto a mais.
E aí, de minuto a minuto, ele aumenta o seu tempo no aplicativo. Por quê? Porque ele tá multiplicando quanto ele ganha sem crescer o usuário. Porque quanto mais minutos você fica, mais inventário de anúncio ele tem pra te exibir. E aí, com isso, ele ganha mais dinheiro, porque a cada, sei lá, 4, 5 posts que você vê, vai ter um anúncio, ele tá monetizando isso aí. Então, ele quer que você fique mais tempo possível pra ele exibir mais anúncios. Porque se ele exibir 5 anúncios seguidos, você ia sair também, ia ser muito chato. Ia ser uma interferência brusca da usabilidade. Então, o que o Instagram faz é tentar identificar o que você mais quer consumir. Então ele entende mais sobre o que você gosta do que você mesmo, porque ele analisa cada input. A equipe de growth do Instagram é muito boa, então ele analisa desde quantos segundos você fica parado na postagem, até mesmo como seus amigos estão interagindo com ela, como você está interagindo, os posts que você mais comenta, as pessoas que você mais vê stories. Ele tem dado de tudo, inclusive de área visível que está na sua tela. Então ele analisa tudo. O aplicativo é deles, então eles controlam toda a usabilidade, e aí eles conseguem identificar que talvez você não deu like nesse post, mas você ficou 15 segundos a mais nele. Talvez você não deu like porque é uma mina de biquíni, você não quer que a sua esposa veja seu like, mas você tem interesse sobre esse conteúdo. Então, assim, o algoritmo ele é inteligente o suficiente para entender o que você quer consumir sem ter que te perguntar. Que é diferente do YouTube, que você vai lá e pesquisa muito o que você quer. O Instagram não é uma rede de pesquisa, ele é uma rede de descoberta. Então, se seu post não está sendo entregue, é porque seu conteúdo é ruim na perspectiva de as pessoas que te seguem estão preferindo consumir outros criadores. Então, quem decidiu que seu conteúdo é ruim? Sua própria audiência. Porque talvez em algum momento da vida, quando ela te seguiu, ela engajava bastante com você, só que aí tem um ponto a gente segue uma pessoa nova quase sempre. Você conhece uma pessoa nova todo dia. E aí, parte delas você acaba seguindo no decorrer do mês. E aí, talvez essas novas pessoas que ela conheceu, ela começou a engajar mais. Até porque, se você faz um conteúdo muito nichado, é natural de que ele vai perder atratividade comparado ao entretenimento. Porque, por exemplo, se eu falo sobre Instagram, é um conteúdo muito legal que todo mundo quer consumir, mas quer mais ou menos, porque ninguém quer aprender o tempo todo. As pessoas preferem ver sobre BBB boa parte do tempo, e tá tudo bem, você precisa entender sua persona de que a competição é desleal. O meu competidor no Instagram não é o meu concorrente no mercado. É qualquer tipo de conteúdo que a minha audiência segue. Então, por isso que é importante conhecer a persona, até pra entender que tipo de conteúdo ela segue, até pra poder surfar ondas, né? Então, se a pessoa gosta de BBB, e é o assunto do momento pra minha audiência, pro meu nicho, eu posso contextualizar BBB na minha criação de conteúdo, fazer um gancho de como um personagem do BBB tem a ver com o meu produto. Tem gente que é muito criativo fazendo nisso, eu achei muito massa, inclusive. Vejo muita gente com preconceito de, não gosto de BBB. Tá tudo bem, mas sua audiência gosta, então traz isso pra cá, né? Por exemplo, você acha que o Jorge Paulo Lema assiste BBB? Com certeza não. Pois é, mas a Americanas pagou 48 milhões de reais pra estar lá, a empresa dele. Então eles entendem que, apesar do gosto pessoal, do fundador, do dono da empresa, não ser isso, pra persona que a Americanas.com quer atingir, faz todo sentido. E por isso que eles estão lá pegando o patrocínio Master, que é o mais caro de todos. Então, quando você tá fazendo negócios, é isso que você tem que pensar. Não só o que... É claro que os pilares, valores da sua empresa são fundamentais, mas você tem que entender também como fazer eles refletirem também a necessidade da sua audiência. Até porque, se você quer entregar um produto, é porque você acredita que ele é o melhor para o seu cliente. Então você tem que se comunicar como o seu cliente quer ser comunicado, e não você definir e que se você não é, você é um merda. Porque as pessoas agem muito assim, né? 880, não, fulano é um merda. Tá, ele é um merda talvez porque ele não conhece o seu produto. Só que você tratando ele assim, ele nunca vai querer conhecer. Então você precisa se adaptar à sua linguagem, adaptar a linguagem da rede. E o algoritmo serve para isso. Então, o motivo pelo qual você odeia o algoritmo como criador de conteúdo é o mesmo motivo pelo qual você adora o Instagram como uma plataforma para você consumir conteúdo. Só que ele se interessa por quem tá consumindo, não por quem tá criando. Porque o Instagram não é uma rede social de criadores de conteúdo. O Instagram é uma rede social que todo mundo é um criador. Você tá competindo ali no feed com a sua família também, não é só com outros criadores de conteúdo. Então, diferente do YouTube, que é uma rede que as pessoas vão lá mais para consumir do que para criar. Por mais que tenham milhares de criadores, tem muito mais gente que vai lá só para assistir vídeo do que criar vídeo. No Instagram, não. A mesma pessoa que assiste seu vídeo é uma pessoa que vai gravar um stories também logo em seguida. Então, a competição lá é mais desleal. Você tem que entender que o Mark Zuckerberg, gosta dele ou não, é o dono da bola, você tem que seguir as regras, você tem que entender como o algoritmo funciona se você quiser jogar aquele jogo. Agora, assim, se você não entender e tentar jogar outro jogo, não vai ter resultado. Mas tá tudo certo, era o esperado já não ter resultado. Então, por isso que eu falo, se você quer entrar no Instagram pra criar conteúdo de forma séria, ou você joga as regras do jogo, se adapta às regras do jogo, ou simplesmente não entra, porque você vai estar perdendo tempo, gastando energia sem resultado. E aí a pior coisa que tem é você se enganar, né? Aí você vai ficar culpar o algoritmo, você vai culpar fulano, vai culpar ciclano. Paciência, a regra do jogo é essa. E a parte mais legal de tudo, pra encerrar esse argumento, é o seguinte: se é difícil pra você, isso é maravilhoso,
Porque chama barreira de entrada. Isso quer dizer que é difícil para os seus competidores também. É difícil para outras empresas. E se você conseguir ultrapassar essa barreira, você sabe que você está num campo mais seguro. Porque imagina se fosse fácil. Qualquer um faz um post e tem milhões de views. Qual valor ia ter de impacto no milhão de views? Nada. Então imagina você que ficou 2, 3 anos criando conteúdo, entendendo o algoritmo, fazendo tudo, aí chega um player, um competidor, e em um mês consegue ter o mesmo resultado que você tem, porque não tem barreira de entrada nenhuma, porque é muito fácil, qualquer um entrega. Então isso quer dizer que até o seu poder de persuasão com sua audiência perde, porque se todo mundo consegue, não tem valor pra ninguém. Então por isso que é legal ter essa barreira de entrada também, pensando como business, que isso protege o seu negócio, porque se é difícil pra você, que ótimo, porque é difícil para todo mundo também. Então, se você ultrapassar e conseguir, saiba que você já tá à frente de todos os seus competidores que não tem conta ou que tem conta não tem resultado. Por quê? Porque você entendeu uma coisa que eles não entenderam. Você tá jogando um jogo que eles não estão jogando. Isso é ótimo. Você já ouviu falar numa pessoa do Instagram que se chama Polly Oliveira? Ah, já, mas não lembro exatamente quem é. É uma loira? Não. Então, não sei. Ela... Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Essa aí. Essa eu não conheço mesmo. Tá. Você conhece uma pessoa chamada Polly Oliveira do Instagram? Não, não conheço. A gente tá atuando aqui porque essa pergunta foi feita há 10 segundos atrás. Aí eu fui verificar se eu conheço, porque eu sou ruim com nomes. Aí eu procurei no Instagram, não conheço mesmo. Eu a conheci faz mais ou menos, eu acho que faz uns 40 dias. Ela tá fazendo um projeto no Instagram que se chama O Experimento. Quando eu cheguei no perfil dela, ela tava com 175 mil seguidores. Hoje ela já passou de 300. O que acontece? Ela é uma pessoa que é fora do padrão que o Instagram considera bonito. Pelo menos é assim que ela diz, né? Então, assim, ela tem o cabelo cacheado. Então, ela não tem o corpo perfeito. Então, dentro do experimento que ela tá fazendo, ela tava falando que a entrega dela tava muito baixa, que as visualizações estavam horríveis. Então, eu acredito que eram 2 meses, ela ia jogar o jogo do Instagram. Então, tem dias que ela coloca uma peruca com cabelo liso, aí ela coloca uma cinta, e ela fala coisas que ela diz que o Instagram gostaria de ouvir. Então, ela fala sobre lipo... Ela passa creme no corpo. E ela mostra, às vezes, as prints, assim, tanto de antes e de agora. Assim, as visualizações dela estão absurdas. Tipo, ela tá com o quê? Com quase 100 mil visualizações. Eu não sei. O Braulio fala assim, também tem muito a ver com esse burburinho que tá sendo feito, então, mas né? aí é a parada seguinte. Na minha visão... De um cara que cria esses algoritmos como o Instagram, eu já fiz isso nos aplicativos que eu desenvolvi. A gente dificilmente define o que as pessoas gostam ou não. Tipo, não é que o Instagram não gosta de um conteúdo. O algoritmo do Instagram não é uma coisa que as pessoas escrevem o que ele gosta, o que ele não gosta. Ele é um código que entende o comportamento humano. Esse é o objetivo. Então não é um Instagram que não gosta daquele conteúdo que ela postava antes. São as pessoas que têm menos interesse por aquele conteúdo, o Instagram identifica isso. Então, e quando ela posta um conteúdo que ela acredita que o Instagram quer, na verdade não é o que o Instagram quer, é o que as pessoas mais se interessam e passam mais tempo consumindo na rede. Então, é um reflexo muito da expectativa que ela tinha versus o que o público quer consumir. Então, não quer dizer também que as pessoas não tem interesse naquele assunto. Ela tinha 100 e poucos mil seguidores, como você falou. É um grupo menor que tem interesse sobre esse assunto, mas existe um grupo que tem interesse com esse assunto. Aí ela ampliou para lipo, assuntos que o Brasil é um dos países que mais faz cirurgia plástica no mundo. É um consenso populacional que isso é uma necessidade, uma coisa que as mulheres almejam, mulheres e homens também, não vou excluir os homens, que tá cada vez mais comum homens fazerem. E hoje, mais ainda, é muito comum também se chegar numa clínica de cirurgia plástica e falar assim, quero ficar igual esse filtro do Instagram. Né? Porque, O pior é que é verdade. Eu tenho muitos amigos que são cirurgiões plásticos e eles falam que isso é cada vez mais comum. Só que isso não é o que o Instagram quis que seja assim. Foi um reflexo das pessoas usando a ferramenta e o que elas gostavam. E a ferramenta tá ali servindo o que você gosta e é uma inteligência artificial que se molda para cada pessoa. Então não existe uma pauta editorial master no Instagram. Isso é muito louco, porque aí você vê perfis, às vezes, tem 50 milhões de seguidores, você nunca viu um post desse cara, e ninguém na sua bolha nunca postou nada desse cara, porque se o algoritmo fosse o que o Instagram quer que as pessoas vejam, esse seria um cara que estaria toda hora no seu feed. Mas não tá, porque ele identifica o que você quer consumir. Então, dentro de uma bolha específica, as pessoas querem consumir isso. Dentro de outra bolha, pode ter um assunto muito maior que esse, às vezes 10 vezes, 20 vezes maior que esse, só que a gente nem sabe que existe, porque o Instagram, esse é o lado negativo do algoritmo pensando em sociedade, que é,
ele te dá só o que você quer. Isso te faz ter o desconhecimento das outras coisas que você não conhece, que talvez você queira também, só que você nunca teve contato, porque ele tá entregando e tá dando resultado de te entregar o que você quer. Aí você fica preso numa bolha. Mas a minha visão sobre isso é que não é que o Instagram não quer que ela poste aquelas coisas, é que as pessoas, principalmente as que seguem ela até o momento, não se interessavam tanto assim pra aquele assunto, se interessam mais pra aquele outro assunto, né? Então, acho muito interessante ressaltar isso aí, que o Instagram não é algo que ele quis ser. Se a sociedade é malvadona, o Instagram vai ser malvadão porque ele é um reflexo da sociedade, ele identifica comportamento. E ele não tá lá pra educar as pessoas, ele tá lá pra fazer você ficar mais tempo no aplicativo. O conteúdo que seja que você gosta de consumir. Se você é um extremista, você vai ter muito conteúdo de extremismo. Então, esse é um reflexo também que a gente vê por que a Terra plana cresceu tanto. Foi os algoritmos, né? Porque essa bolha foi aumentando de tamanho, que cresceu muito por causa do Facebook, muito por causa do Instagram, muito por causa do YouTube, só que não foram eles que quiseram promover esse conteúdo. Foram as pessoas que foram despertando o interesse sobre aquilo. Então, o algoritmo tem lá do lado ruim lado ruim e lado bom. É uma conversa complexa, porque eles também acham esse lado ruim bem negativo, só que eles também não têm como censurar isso. Esse é um debate amplo que existe. O que fazer com a desinformação, com os conteúdos de ódio, com o conteúdo de não científico, que é propagado como se fosse ciência. Isso são coisas que o reflexo do algoritmo pode promover também, já que as pessoas têm interesse nisso, só que às vezes era um grupo de 1.000 pessoas que, graças à internet, virou milhões, porque as pessoas foram despertando o interesse sobre isso porque estava na internet. Aí o Instagram, que vai ser hoje, ele não faz praticamente nada a respeito disso, porque é algo muito complexo. Assim, ele vai definir o que é bom e ruim. Ele não quer ter esse papel, juridicamente falando, de ser o editor das coisas que são verdade, das coisas que são mentira. Então é que eles têm lá parceiros de fact-checking, que não são eles que fazem. Qualquer um pode ser um parceiro de fact-checking e se vincular. Normalmente são ONGs e tal, jornalistas que fazem isso. Porque o próprio Instagram é muito complexo. Ele fala assim, olha, eu não vou cortar o alcance desse conteúdo porque eu acredito que ele é ruim. Eles não querem ter esse papel, essa responsabilidade também, porque quando você modera as coisas assim, você tem uma responsabilidade jurídica também sobre isso. Então, como assim é ruim? Ruim baseado em quê? Então, isso é um debate que está tendo muito no Senado americano, muito também na União Europeia, que é o que fazer para poder melhorar o conteúdo no aspecto social, né? Não dá porque, assim, o índice de depressão em jovens aumentou por causa das redes sociais. Exato. Ao mesmo tempo que você gosta de ver muito perfeitos, te frustra. O número de fake news aumentou absurdamente. Só que ninguém quer bater o martelo e falar, vamos resolver assim, porque é uma coisa muito complexa mas assim, a sociedade está se moldando, mas não é o Instagram que quer, não é o YouTube que quer... É muito maior, né? É as pessoas que estão consumindo isso e as pessoas também que, após consumir isso, se frustram também, né? É um reflexo da sociedade, isso é um problema da sociedade e não dos algoritmos das redes sociais. O algoritmo da rede social, ele só é muito bom de identificar o seu comportamento, identificar e trazer conteúdo para você que talvez você não tenha coragem de falar em voz alta, mas você gosta de consumir. E ele só é bom nisso. E aí, se você é uma pessoa escrota, você vai ver conteúdos escrotos, porque é o reflexo de quem você é, do que você consome, do que você investe tempo. Gente, aproveitando, se você está gostando do que a gente está conversando, procura um botãozinho de like, em algum lugar vai ter. Clica aí no like, compartilha com as pessoas, comenta também pra gente ficar feliz. E se você estiver em alguma plataforma de streaming ouvindo a gente, clique em seguir, que eu acho que deve ter em todos os lugares, tá? Ainda falando de Instagram, sobre a questão, tem muita gente que vem falando da verificação, né? Os mitos da verificação, que é o famoso selinho azul ali. O que você entende, qual que é os maiores mitos, assim, as maiores besteiras que você já escutou sobre esse selinho da verificação? Cara, o maior mito que tem é de que você precisa ter muitos seguidores para ter verificado, né? Eu conheço contas que tem 1.000 seguidores são verificadas. 2.000 seguidores são verificadas. Porque a verificação não significa que você é popular no Instagram. Não é pra isso. O Instagram nunca falou que era isso. Inclusive, tem contas que é o lado oposto, que tem 10, 20 milhões de seguidores e não são verificadas também, talvez nunca vão ser. Porque a verificação, ela representa que você é uma pessoa pública ou de interesse público fora do Instagram. E é por isso que você é verificado no Instagram. Porque é pra demonstrar pra sociedade que você já é relevante na sociedade, que aquela conta no Instagram pertence a você. E aí, o que o Instagram considera uma pessoa relevante? Políticos em exercício. Então, se você é um político, você tem o direito a verificado, segundo o Instagram. Deputados, vereadores, prefeitos. E em alguns casos, dependendo do cargo que você vai concorrer na eleição, você já é verificado. Porque se você é um candidato à presidência, você é verificado. Candidato a prefeito, você é verificado. Jornalistas, por quê? Porque justamente para tentar
ajudar a não propagar fake news, que é assim, saber que se aquele fato é feito por um jornalista de um portal verificado, de um veículo relevante, né? O cara não é só uma opinião, ele tem um estudo. Não necessariamente isso é muito efetivo, mas ajuda pra caramba você saber que aquele cara é um jornalista. Aquele cara ali, ele tá lá editor da Folha, editor do Estadão, mas ele é mesmo editor do Estadão. Ele não é qualquer um que escreveu ali, porque imagina, se um cara qualquer um coloca lá assim, sou editor do Fantástico, aí eu abordo pro direct e aí eu faço uma falsa entrevista. Pode acontecer golpes, assim, então por isso que ele até criar um perfil pra soltar fake news, né? Exato. Exatamente. E aí você coloca o nome do veículo, aí não funciona. Isso tem verificado por causa disso. Atletas. Então é muito comum você ver atletas, tipo, que vão para as Olimpíadas. Esse é a maior parte dos casos, tem 1.000 seguidores, 2.000 seguidores são verificados, que eles são atletas, né? Então, pô, o cara pode não ter muita audiência na internet, mas ele tem uma medalha olímpica, brother. Tipo, ele ganhou as Olimpíadas. Ele já é relevante. Ele já é relevante, né? A relevância não é a audiência, nunca foi. E o Instagram tá ali para poder verificar pessoas relevantes, não necessariamente pessoas muito conhecidas. Cantores, que o cara tem um selo, ele é um músico, ele tem uma arte, ele tem uma relevância lá fora, ele tem relevância nos charts, ele tem disco de ouro. Então, por exemplo, quem que você acha que é mais famoso? O Roberto Carlos, cantor, ou, sei lá, a GK? Roberto Carlos. Só que a GK tem, sei lá, 13 milhões de seguidores, o Roberto Carlos tem só um, porque ele criou recentemente a conta. Mas ele já criou a conta verificada. Porque algumas senhorinhas não usam o Instagram. Exatamente, mas é muito assim, se ele quiser ter mais seguidores, só ele criar conteúdo que ele vai crescer naturalmente. Não que a GK não seja relevante. Ela tem todo o mérito, eu adoro o conteúdo dela, atinge milhões e milhões de pessoas. Só que assim, o Roberto Carlos, mesmo quando ele não tinha Instagram, ele é uma pessoa que tá na Globo, fazendo um especial de Natal há, sei lá, desde 100 que eu nasci. anos já, né? Tipo... e assim, ele é uma das figuras que acho que tá no ranking ali do top 5 que mais vendeu disco na história do país. Ele é um cara super relevante que só não tinha uma conta no Instagram. Isso não quer dizer que ele não merece ser verificado, entendeu? E alguns casos de empresas são verificadas, só que a norma de empresa é um pouco mais complexa, porque ela fala que você tem que ter relevância global ou impacto global. Então, mas tem uma marca muito famosa. Tem impacto global? Não. Você não vai ser verificado. Talvez você seja se tiver um bom relacionamento com o Instagram Brasil. No caso de, assim, você é uma marca que investe muito, mas por padrão, eles verificam marcas globais. Isso tá lá no próprio help do Instagram, falando o que merece ser verificado ou não. E aí tem o caso também de empresários, são pessoas públicas. Só que qual que é a parada que o Instagram delega? Ele não quer ser o cara que verifica se você é relevante ou não. Ele quer que agentes relevantes atestem a sua relevância. E quem são esses agentes? Normalmente é a imprensa. Porque na cabeça do Instagram é muito claro que se você é relevante de verdade, as pessoas falam sobre você. Né? E não só no Instagram, né? Se você tem milhões de seguidores, mas em nenhum outro lugar da internet as pessoas falam sobre você, talvez você não é tão relevante assim. Você é relevante porque eu te dei relevância, a gente tem potencial de criar audiência aqui. Mas se você é uma pessoa relevante, você deu palestras, e aí você vai estar na imprensa, você fez coisas que foram reportadas na imprensa, porque a imprensa já é um validador, que é uma empresa terceira que investiu dinheiro, que é um funcionário que foi lá, parou pra escrever sobre você, que aí isso foi impresso num jornal ou foi pra página do site e tal. Mas assim, é um processo que outras pessoas validaram antes do que você falou, ou supostamente validaram, sem o jornalismo bem feito. Então, por isso que normalmente quem não tem matéria na imprensa dificilmente é verificado. Porque eles usam muito a imprensa como... o Instagram não tem uma equipe gigante pra testar se você tá falando que você é verdade. Mas se é verdade, possivelmente tem matérias da imprensa. Assim como boa parte da população não sabe quem é Jorge Paulo Lema, tirando a nossa bolha aqui de empreendedorismo, de marketing e tal. Mas, o cara criou um Ambev, tem milhares de matérias sobre ele, o cara é bilionário. Isso é atestado em vários veículos de mídia, em vários ambientes. E aí eles usam isso aí, ou seja, o Instagram procura você no Google e fala, se não tem nada, esse cara não é relevante de verdade. Porque se fosse, teria. Teria alguma matéria sua ali. Exatamente, você pode ter 1.100 seguidores lá, 200 seguidores, mas eu procuro o seu nome. Vi que o cara é atleta desde os 14 anos, ganhou a primeira medalha olímpica aos 17, ganhou, sei lá, o bronze, depois foi pra ouro. Esse cara é relevante pra caramba. Pelo menos o segmento dele é um dos caras mais relevantes. Então esse cara não precisa ter audiência aqui, porque pessoas relevantes conquistam a audiência. Né? A relevância traz audiência e não o contrário, e não a audiência traz relevância. É a relevância que traz a audiência. E o Instagram tem muito essa visão. O que você acha que é conteúdo de valor pro Instagram? Cara, pra mim é muito simples. Conteúdo de valor é aquele que atende seu objetivo. Não existe um manual do conteúdo de valor. O conteúdo de valor é aquele que a persona que você definiu, o público-alvo que você definiu, quer atingir o objetivo com esse público-alvo. Ou seja, a sua mensagem foi passada com clareza e cumpriu um objetivo que você tinha, que era, seja clarificar aquela pessoa sobre um tema para poder lá
passar para as próximas etapas do funil, você está aumentando a consciência da sua base, ou até mesmo entretenimento, que se o objetivo é fazer as pessoas se divertirem, rirem, o conteúdo de valor é aquilo que a pessoa se diverte. Agora, se sua página de fofoca, o seu objetivo, o seu conteúdo de valor é fazer um breaking news, ser ágil, ter uma boa equipe de checagem para não disseminar boatos, porque é o que a sua audiência espera de você, né? Então, se você é uma empresa, seu conteúdo de valor é aquele que clarifica a audiência, que aumenta o nível de consciência dela sobre o seu produto até ela ficar preparada para entrar no fundo de funil. Você vai passando ela do funil até que ela tenha mais consciência para que você faça uma oferta. Só que isso quer dizer que outros conteúdos que não têm esse objetivo não são de valor? De forma alguma. É a mesma coisa você falar que o Whindersson não tem conteúdo de valor. Não só tem conteúdo de valor, como ele é o maior youtuber do Brasil. Não é à toa. Porque o valor que ele se propõe como uma empresa Whindersson é ter boas piadas, é ter um ritmo dinâmico, é ser engraçado, é ser um bom imitador, é cantar também. Então, o conteúdo de valor, ele é baseado no qual que é o seu objetivo. E aí, quem define se ele foi de valor ou não é a percepção da sua audiência, né? Então, é de valor pra quem, né? Então, porque às vezes um conteúdo pode não ser de valor pra mim, porque eu não sou o público-alvo. Assim como pode ser de valor pra caramba pra pessoa que busca aquele conteúdo. Então, não existe isso, esse conteúdo é ruim, esse conteúdo é bom. Existe esse conteúdo não é pra você, esse conteúdo é pra alguém. Esse alguém provavelmente gosta daquele conteúdo. Mesma coisa de BBB. Muita gente não gosta, e aí os motivos que as pessoas usam pra falar que não gostam é exatamente os mesmos motivos de quem gosta pra caralho. É porque você só não é o público-alvo. Mas você quer dizer que BBB não tem conteúdo de valor? Se não tivesse, não seria um programa de uma audiência da televisão brasileira. Pode não ter valor pra mim, mas tem valor pra toda aquela gama de pessoas que investe tempo nisso, tem valor pra todos os patrocinadores que investem milhões. Pesado. Acho que o valor do BBB ano passado foi quase 1 bilhão que eles ganharam em 3 meses da Globo. É um dos produtos da Globo, né? Então, como assim não tem valor? Sendo que o patrocinador tá feliz pra caralho, a Globo tá feliz pra caralho, a audiência tá feliz pra cararalho. É só você que não tá feliz porque isso não foi feito pra você. Só os eliminados não estão felizes, né? Não, até eles estão felizes. Os caras eram... Hoje temos, né? Facebook, Instagram, YouTube e veio o Clubhouse. Qual que é a sua visão, assim, geral, assim, das redes sociais e sua opinião, assim, sobre o Clubhouse especificamente? Para mim, todas as redes sociais são muito importantes e se você puder estar em todas, ótimo. Porque as redes sociais, para mim, elas são apenas um intermediador do meu contato com as pessoas. E aí, não é importante estar no Instagram, não é importante estar no YouTube, não é importante estar no Clubhouse, não é importante estar em lugar nenhum. O importante mesmo é falar com pessoas, né? E essas pessoas estão no Instagram e por isso que eu vou pro Instagram. Essas pessoas estão no YouTube e por isso que eu vou pro YouTube. O que me importa eu não tenho nenhum tipo de carinho com nenhuma rede social. No sentido de, sou Instagram, vou ficar aqui no Instagram pra sempre. Se o Instagram morrer, eu vou passar pra próxima. Assim como eu vim do Orkut, o Orkut morreu, fui pro Facebook. Facebook perdeu força, fui pro Instagram. Nesse meio tempo tava no Twitter também. Eu vou pra onde as pessoas estão. Acho que quem quer ver a internet profissionalmente tem que entender aonde as pessoas estão e onde o seu público-alvo está, né? E aí, dentro disso, também tem as apostas, né? Que às vezes, assim, o TikTok não tem meu público-alvo agora. Mas não quer dizer que eu não devo estar lá, porque eu posso ser o primeiro. Se o primeiro é muito bom também, que eu posso justamente abrir o mapa, porque é um paradoxo. Por que o público-alvo não tá? Porque não tem conteúdo pra ele lá. Só que por que não tem conteúdo pra lá? Porque ninguém tá produzindo. Exatamente. Então, só que aí, quando você faz essa aposta? Quando você tá disposto a investir um tempo numa expectativa de resultado que pode não se concretizar. Então, se você é um criador que não tá em nenhuma rede social, faz sentido você começar no TikTok total, porque, de todas as apostas hoje, tem mais probabilidade de você crescer. Agora, se você já tem solidez em outras redes, parar de investir no que tá dando certo, dando resultado pra sua empresa, pra investir no TikTok, talvez não faça tanto sentido. Mas se você já tá solidificado lá e tem espaço pra investir em um novo canal, como uma aposta, assim como as marcas sempre separam a parte da verba pra apostar em novos canais, porque é nessas apostas que eu posso descobrir um canal super lucrativo ou não também, mas eles já têm a visão de que é uma aposta, né? Mas então, minha visão sobre redes sociais é assim, pessoas onde as pessoas estão, não importa a rede, mas se puder estar em todas. Se faz sentido pro seu negócio, esteja em todas. Eu gosto muito da visão de ver a internet como um território de war, que eu vou dominando tudo, que é... Muito bom! Mas cara, isso é uma coisa que eu aprendi muito numa conversa com o Thiago Reis, da Suno, que ele falou o seguinte, isso foi uma coisa que mudou, assim, meu pensamento, que ele fala assim, João, a gente vê a internet como território de war, no sentido de, eu tenho um e-book na Amazon, pra quê? Para que alguém pesquisar na Amazon alguma coisa sobre o meu nicho, aparecer a gente. A gente tem 5 sites de fundos de investimento lá, de fundos imobiliários, para que a gente
tem SEO, você procura uma coisa disso, seja lá. A gente tem não sei quantos Instagrams, a gente tem não sei quantos canais do YouTube. Por quê? Porque não importa onde meu público procura esse conteúdo. Vai achar. Vai me achar. Veio território de war. Só que assim, recomendo que alguém comece fazendo isso? Óbvio que não. Sim. Eles têm uma equipe gigante pra fazer isso, né? Não é um criador de conteúdo, é uma empresa. Assim como tem várias empresas que também têm esse pensamento. Mas eu acho que faz sentido visualizar isso como um next step. Tipo, eu crio conteúdo, eu crio meu negócio pensando em um dia fazer isso. Aí o Clubhouse, especificamente, é uma grande aposta. Eu vou falar assim, largue tudo e vai pro Clubhouse? De forma alguma. Mas eu fiz isso. Mas por quê? Você é uma das pessoas que a hora que abriu o Clubhouse estava lá. Exatamente. Você fundou o Clubhouse, basicamente. Eu padrinho. Eu que te chamei, é verdade. Mas qual que é a parada? Por que eu gosto do Clubhouse? Porque eu percebi uma coisa muito louca, que é o seguinte. Eu tenho um networking bizarro, eu conheço muita gente. Muita gente mesmo, porque desde o empreendedorismo, desde jovem até hoje, nessa caminhada, eu conheci muitas pessoas interessantes. Só que, apesar de eu conhecer essas pessoas, eu não vou chegar do nada e mandar uma mensagem. Aí, vamos marcar um café pra falar sobre qualquer coisa. Não sei nem o que você tá fazendo da vida hoje. Só que no Clubhouse eu comecei a reencontrar essas pessoas. E lá dá pra tomar um café ao vivo. Exato. E aí foi muito legal isso de reativar meu networking. Que aí, nisso, eu fiquei ouvindo a pessoa falando o que ela tá fazendo hoje. Pô, que legal, algumas coisas fazem sentido. A gente começou uma conversa e reativou o networking. Reaqueceu esse networking que eu não ia chegar do nada e mandar uma mensagem pra você. Até poderia, mas eu não tenho nem o que falar com você. Ali eu já sei um gancho de assunto do que é relevante pra nós dois. Então, eu comecei a usar o Clubhouse principalmente por isso. Pra reaquecer o meu próprio networking e aí também conhecer o networking do meu networking, que ele acaba colocando nas salas ali e aí tem papo de altíssimo valor. Aí como eu percebi que era relevante? Porque eu não fiz isso pensando nisso, né? Eu tava testando na rede social e aí, do nada, WhatsApp de fulano. Porra, muito legal o papo no Clubhouse ali, cara. A gente tá com um projeto aqui, achei muito maneiro o que você falou, vamos marcar uma reunião. Aí eu, pô, que maneiro isso aí. Isso foi no primeiro dia mesmo, já dei esse estalo. Vou me dedicar um tempo igual um psicopata nessa rede durante 3 semanas. E aí foram 3 semanas que eu usei 12 horas por dia. Real, 12 horas por dia. Ah, é loucura? Pra caramba. Mas isso me fez ser uma das pessoas mais seguidas do Clubhouse nesse momento. Isso me fez o Clubhouse mandar um e-mail pra mim e marcar uma reunião pra entender porque o Brasil tá crescendo tanto no Clubhouse. Então eu vou ter uma reunião com eles agora, que é a própria equipe do Clubhouse falou assim, cara, eu queria entender o que tá rolando no Brasil aí. Porque eu acho que eles não imaginavam, né? Que do nada ia tá. E aí, eu não vejo o Clubhouse como uma rede pra monetizar. Tem potencial pra caramba, mas não é o objetivo que eu estou lá. Eu estou lá pra conhecer pessoas relevantes. Eu estou lá pra conhecer mais pessoas que eu já conhecia, mas de uma forma não tão profunda. E eu tô lá pra gerar conexões, gerar valor. Isso me fez como colateral, um efeito colateral. Eu ganhei uns 10, 15 mil seguidores no Instagram só por causa disso. Mas não era o objetivo também. Se não gastasse nada, pra mim estaria ótimo, porque já tá cumprindo o objetivo principal, que é essas conexões. Gerei uma relevância, tempo de tela, que pra mim é a coisa mais importante de todas as redes sociais. Eu tenho uma visão muito clara que quem ganha o jogo é quem tem mais tempo de tela. Eu sou um fã absurdo do cinema e a gente vê que até um ator ele é pago por tempo de tela, né? Se você fica mais o que define quem vai pro Oscar de protagonista e coadjuvante? Tempo de tela, né? Porque quem é o protagonista? Quem tem mais tempo na tela. E aí, por que esse cara ganha mais e ganha mais notoriedade por tempo de tela? Porque é o cara que você teve contato com ele por mais tempo. Então, às vezes eu posto 30 stories. Cara, 30 stories é algo que as pessoas acham até difícil de fazer, mas é 2 minutos e meio de conteúdo, se eu usar 15 segundos no máximo. Se eu fizer stories de 5 segundos, vai dar 1/3 disso. Só que, se eu falo 3 horas numa sala, olha esse tempo de tela. Quantos stories esse cara teria que ver do meu conteúdo para absorver esse conteúdo? Uhum. Então, pra mim, eu tô falando com menos pessoas lá, porém, num nível de profundidade gigantesco, que eu pego um cara que tava ali no topo de funil e jogo ele pro meio de funil em uma semana. Coisa que talvez eu levaria... Em uma semana não, às vezes em 2, 3 salas. Coisa que eu levaria, às vezes, meses, dependendo do nível de consciência desse cliente. E às vezes é um cara que não sabia nada e foi ouvindo papo, ficou 5 horas ouvindo um papo em uma semana, vendo 1 hora aqui, 1 hora ali, 1 hora ali. E esse é um cara que é muito mais fã meu, no sentido de ele entende o que eu faço, como eu posso ajudar, quais são meus conhecimentos, do que um cara que me segue às vezes há 6 meses. Porque o tempo de tela que eu tive em uma semana com esse cara foi muito maior do que eu tive em 6 meses com aquele outro. Porque eu faço um IGTV, tem o quê? 3 minutos. Cara, 3 minutos, e aí beleza, 100 mil pessoas viram, 200 mil pessoas viram. Só que eu prefiro falar durante 3 horas para 500 pessoas, 100 pessoas, do que falar 3 minutos para 100 mil. Né? No sentido de evoluir a pessoa do funil. Então, pra mim, o Clubhouse é a melhor rede que existe para fazer isso neste momento.
Pode acontecer de pessoas desistirem do Clubhouse daqui 2, 3 semanas? Pode. Isso fez eu perder tempo? De forma alguma. Todas aquelas pessoas já me conhecem melhor, já cumpri o objetivo, e eu falei pras pessoas enquanto elas estavam lá. Se elas migrarem pra outro lugar, eu vou migrar também. Então por isso que eu não gosto de ficar pensando qual a rede social do futuro. Foda-se, que se vai surgir outra rede social, se o Facebook vai copiar ou não. Se o Facebook copiar, eu vou pra lá também. Tá tudo certo. Tá em todo lugar. Exato. Eu tenho que estar onde as pessoas estão. E nesse momento, pro meu nicho, as pessoas estão no Clubhouse, estamos tendo um relacionamento muito agregador. Eu sinto isso que tá agregando pro meu business. Tô achando também gente muito interessante pra contratar. Tô contratando algumas pessoas que eu conheci através do Clubhouse. Então, pô, quando eu ia ter essa oportunidade? Talvez nunca. Eu nunca vi uma rede social que me prendeu tanto. Só que eu usei 3 semanas. Proporcionalmente falando, hoje eu passo 3 horas por dia no Clubhouse. Eu literalmente já cheguei a passar um dia 17. 17 horas? Caraca! Mas é assim que... Cara, se eu queria estar falando com mais pessoas possível, eu ia estar em máximo de salas possíveis, criava minhas salas por mais tempo possível, tem a rotatividade, então mais pessoas vão me conhecendo. Foi uma estratégia de growth, aquilo ali foi algo pensado. Vou abdicar 3 semanas pra ser o maior aqui, pra ser o melhor aqui, pra ser a pessoa, talvez não com mais número de seguidores, mas que qualquer sala que eu vou hoje, alguém me conhece. E me conheceu porque eu sou famoso? Não, porque me conheceu no Clubhouse. Me conheceu porque me ouviu falando no Clubhouse, gostou do que eu falei, e a única forma de eu falar com todos esses subnichos assim no Clubhouse, era estando em vários horários. E aí, nisso, abdiquei da vida, realmente, por 3 semanas. Inclusive, alguns amigos meus fizeram isso comigo, junto comigo, né? Porque a gente passava a bola um pro outro, às vezes algum cara tava sem voz. Aí, Não aguento mais falar. Aí falava assim, gente, a pessoa falava... E eu não respondia, às vezes, que eu tava no famoso bot, farmando seguidores. Porque você tá lá, mas você tá respondendo e-mail, alguma coisa do tipo, aí já tem um amigo. Não, ele tá numa reunião agora, então... ele me falou aqui no WhatsApp, mas ele tá ouvindo, fica tranquilo que daqui a pouco ele responde. Então, era essa parceria também. Aí, nisso, eu fiz transferência de autoridade pra várias pessoas ali dentro. Então, cresci... Amigos meus, que eu sabia que eram muito competentes em conteúdo, porque lá o que mais vale é o conteúdo, não adianta nada você ter milhões de seguidores e não saber falar, porque ali as pessoas é papo reto. A maior parte daquelas pessoas não te conhece, eu tenho certeza disso, que a maior parte dos meus seguidores do Clubhouse não me seguia no Instagram antes, até como é rede de convite, eu não tenho como trazer minha audiência pra lá. Então, os seus títulos de autoridade não valem nada. Se você falou uma bosta, o cara vai falar assim, foda-se, quem é esse cara? Por que tô dando atenção pra esse cara? Agora, se você fala faz sentido, a gente fala assim, pô, gostei do que esse cara falou, vou seguir. Então, quem tem conteúdo reina no Clubhouse. Quem é editado no Instagram não consegue crescer ali. Porque na hora do vamos ver... É ao vivo, né? Exato. E aí você vai ter lá... por exemplo, tem pessoas que você percebe que eles falam o mesmo discurso e só tem 3 frases que a pessoa sabe falar. Então ela só fala as 3 frases... É da mesma forma, conta a mesma história em toda a sala. E aí a pessoa percebe que, pô, esse cara não tem conteúdo de verdade. Ele só sabe falar o que ele já treinou pra falar. Ele não tá realmente pensando no seu problema. Ele tá pensando num pitch que ele já construiu e talvez... Se você ouviu pela primeira vez, o cara se acaba caindo, mas em alguns minutos, algumas horas de sala, você percebe que aquele cara não tem conteúdo nenhum. E aí, nisso, eu comecei a fazer transferência de autoridade para amigos meus, que são muito do backstage, muito técnicos, são muito bons, mas que não tinham tanta visibilidade. Aí, muitos deles estão com 30, 40, 50 mil seguidores no Clubhouse, justamente porque eram pessoas que eu queria estar conversando no Clubhouse, que agregariam para a sala. Então, lá, quantos seguidores você tem, não interessa muito. Às vezes, um cara de 1000 seguidores é o cara que tá liderando uma sala, porque ele é o cara que vai trazer o papo massa, ele é o cara que vai agregar valor de verdade, ele é o cara que vai fazer a dinâmica da sala funcionar pra não ficar chato. Porque, cara, falar por 5 horas, você tem que ter ali um desenrolar muito bom, né? Reter essa audiência durante horas ali. E não só reter a audiência, reter o papo dos próprios speakers. Porque chega num ponto que vai ficar todo mundo mudo. Mas é natural. E aí é o ponto de você trazer um novo assunto, virar a roda, porque é difícil mesmo você falar. Né? E lá, você não tá lá dando uma palestrinha criando conteúdo, você tá numa conversa, né? Você tem que entender que não é você falar o que você quer falar e acabou. Você tem que falar algo ou trazer uma pauta que as pessoas vão entrar na sua pauta, dar adendos à sua pauta, agregar conhecimento e aí puxar pra outro. Aí a pessoa tem que se sentir confortável de agregar ou ter uma dúvida. Só funciona se todos os speakers estão engajados no assunto. Se só você tá engajado, você falou, daqui 10 segundos fez o silêncio constrangedor na sala e acabou, né? Então aí, tipo, caiu a linha, né? João, fora o Clubhouse, onde as pessoas podem te encontrar? As pessoas podem me encontrar no Instagram, @JoãoPedro. As pessoas podem me encontrar no Clubhouse, que é @oJoãoPedro, porque já tinha João Pedro no Clubhouse. Que absurdo. No TikTok também tá lá João Pedro, mas não crio muita... mas é uma meta minha, criar conteúdo pra lá, que eu acho uma rede social que faz sentido apostar. E eu tô indo pro YouTube, de volta. Ah lá!
O canal no YouTube vai estar com conteúdo diário em breve. O meu último vídeo lá foi passado há 6 anos atrás, mas você pode procurar lá João Pedro Mota no YouTube, entrar no meu canal, ou youtube.com/João Pedro Mota, que você entra também, que é uma rede social que eu considero hoje uma das mais importantes para a criação de conteúdo visando longo prazo. A gente faz umas análises aqui de growth, de estatística no YouTube, a gente percebeu uma coisa. Um canal leva 16 meses para começar a tracionar. Então, se você um dia for criar um canal no YouTube, tenha ciência de que talvez pode ser mais rápido para você, mas historicamente, todos os canais que deram certo, foi uma taxa de 16 meses. Então, é uma caminhada que eu quero iniciar agora, porque eu sei que o Instagram é a rede social hoje mais importante para conversão, para vendas e etc. Só que o YouTube é a rede social mais duradoura. Me fala um criador de conteúdo que está há 5 anos produzindo. E na relevância, YouTube a gente conhece diversos, né? Pensando em longo prazo, só que assim, o YouTube não é o que você vai investir agora para vender imediatamente. Mas é uma coisa que daqui 2 anos você vai ter que querer ter começado antes. Exato. Então essa é a visão que eu tenho de YouTube. Então estou preparado agora para ficar esperando meus 16 meses criando igual um louco lá. Mas me siga lá no YouTube, que acho que é a rede social que eu mais vou criar conteúdo denso daqui para frente. Bom, e o meu Instagram, Braulio Simberg. Pra quem quiser me seguir, Gente, vocês me contam no Instagram, ju.fracaroli. Lembrando que Fracaroli tem 2 Cs e um L só. Não se esqueça, em algum lugar, onde quer que você esteja, vai ter um botãozinho que vai estar escrito seguir, inscrever, curtir, qualquer coisa. Por favor, clique para o Kaique ficar feliz. Muito obrigada. Gente, a gente se vê então no nosso próximo episódio do Versão Digital. Um beijo.